Então hoje nós vamos, a nossa quarta live aí da semana, né, do nosso workshop de metodologias 4.0. Tô com algumas perguntas já separadas aqui que eu vou começar conversando com vocês. Vocês podem ir inserindo as perguntas aí, tanto no YouTube, Facebook, quanto no Instagram, tá? Que a minha ideia hoje é a gente realmente tirar o máximo de dúvidas possíveis para vocês entenderem tanto sobre o workshop quanto sobre o curso de aprendizagem ativa na prática, né? Quem tiver dúvidas aí, quiser entender melhor, como a gente avisou, a gente resolveu abrir algumas vagas a mais, tá? Para compor essa turma aí do início do ano. Então, posso tirar dúvidas sobre o curso também, tá bem? Gente, hoje, né, eu não sei se vocês já conseguiram ver o caderno de exercícios. Espero que vocês tenham conseguido acessar. Tá sem vídeo? Estamos no Instagram também. Vocês estão me vendo direitinho? Beleza. Tá. Ok. Podem inserir nas perguntas, tá? Então a primeira coisa algumas pessoas ficaram na dúvida sobre. Então o caderno de exercícios é para guiar a aprendizagem de vocês, beleza? Vocês não têm que me enviar, gente. Vocês não têm que me enviar o caderno de exercícios para eu corrigir. É um material de suporte para que vocês possam ir percebendo aquilo que vocês aprenderam e um foco para os pontos-chave, tá? Do nosso workshop, tá bem? Então, assim, algumas pessoas têm ficado com dúvida em relação a isso e eu achei melhor esclarecer hoje também. Uma outra coisa importante, gente, é que ele está em PDF, tá? Porque eu gosto de fazer com um layout bem legal, para inspirar vocês também, inclusive de coisas que vocês podem levar para a sala de aula, mas enfim. Mas não é para vocês preencherem o PDF. Na verdade, é para vocês imprimirem e preencherem nele ou para fazerem no caderno. Mas o mais importante, eles são as perguntas. Não dá para digitar nele, porque ele é um PDF, tá? Tranquilo? Então, em relação ao caderno 3, essa é a primeira página, né? Então, a gente tem aí uma pergunta sobre como se estabelece a trajetória. Depois, os 3 elementos principais que fazem parte da trajetória. Como organizar naquele A3+1, né? Que é como se fosse uma narrativa para a sala de aula que eu estabeleci e que me ajuda muito na preparação das minhas aulas, porque a trajetória tem tudo a ver com planejamento. Tá? E aí eu recomendo que você utilize o objetivo de aprendizagem que você definiu lá no outro caderno. Depois, em relação à gestão da sala de aula, para ser um professor mentor, um professor mediador, né? As armadilhas do engajamento, que eu também trago aqui. E aí a finalização, né, desse caderno com algumas perguntas, né? Que possam sintetizar aí a experiência que vocês tiveram com o workshop, tá bem? Então, eu fiz um quadro, que eu acho que é bem legal também. E tudo isso, gente, fica como instrumento para vocês pensarem se vale a pena também usar em sala de aula, tá? A minha ideia é muito essa também, é sempre fornecer recursos que possam auxiliar, inclusive, no uso na sala de aula de vocês, tá? Então, de novo, gente, só reforçando, vocês não têm que me encaminhar e é em PDF propositalmente, não é para digitar em cima dele, não. É só para servir de referência para vocês, tá? Ok. Bom, em relação muita gente tem perguntado, gente, em relação ao certificado. Então, o certificado é o seguinte, quando acabar o workshop, vocês vão receber um e-mail com um quiz, né? O que é um quiz? São perguntas, tá? Para serem preenchidas, para serem respondidas, no caso.
E a partir dessas perguntas, vocês vão receber o certificado. São perguntas ligadas ao que vocês estão estudando no workshop, então é muito tranquilo, tá? Mas a gente gosta de fazer isso e depois a gente checa todas as respostas, porque, como eu já expliquei aqui, o nosso objetivo não é sair distribuindo certificado, é a gente ter pessoas aprendendo, tá? Então é mais uma forma de você checar também a sua aprendizagem, viu? É muito por aí, ok? Nós vamos enviar... Calma aí, desculpa, tô vendo aqui. No dia 13 de junho, aproximadamente, esse e-mail com o formulário, tá? Vocês vão ter 5 dias para responder. O certificado depois, né, vai ter até 7 dias, tá? Depois da resposta para vocês receberem, que é uma plataforma que a gente automatiza. Às vezes uns recebem antes dos outros, tá? É normal. Quem não responder no prazo ou se descadastrar o e-mail e não receber o e-mail, não vai conseguir receber o certificado, tá bom, gente? Então, tem que aguardar, porque se você se descadastrar, a gente utiliza uma plataforma que é uma plataforma muito séria de envio de e-mail. Então, e tem uma lei, né, que a gente não pode mandar para uma pessoa que não queira receber essas mensagens. Então, a partir do momento que você se cadastra, é uma burocracia imensa para você se cadastrar de novo para receber os e-mails da Educaet. Aí você tem que mandar uma carta dizendo que você aceita ser cadastrado de novo. Pode ou não ser aceitado. Ser aceitado? Não, ser aceito. Desculpa. Então, o ideal é que vocês não façam isso, tá? Para não ficar sem. As aulas vão ficar no ar até sábado do workshop. Muita gente tem perguntado isso. Tudo isso pra mim. Não tem que me enviar o caderno, gente. Esse caderno de exercício não tem que me enviar, tá? De novo, é para autoavaliação. O certificado para vocês receberem vai ser só aquele formulário, esse quiz que a gente vai enviar por e-mail, tá? A gente encaminhou hoje tanto o caderno 3 quanto o plano de marcos do curso, tá? Que eu vou conversar mais com vocês sobre ele amanhã, beleza? Em relação ao curso, tem já algumas perguntas aqui que o pessoal foi colocando na caixinha ou no Facebook, por isso que eu já tô trazendo essas respostas enquanto vocês vão anotando as perguntas de vocês de hoje, tá? Se é possível aplicar no isolamento, é super possível, tá, gente? Inclusive, a gente tem um bônus, que é uma mentoria fechada com os alunos, tá? Engajando os alunos na quarentena. E também uns bônus que a gente vai avisar surpresa no e-mail, mas ligado a esse momento da quarentena também, tá? A gente tá terminando de organizar aí com muito carinho. No curso, tá, gente? Nós temos mentorias mensais comigo, diretamente via plataforma Zoom, onde eu dou uma aula e a gente tira dúvidas, as pessoas podem se expressar, falar, é muito legal. É sempre um conteúdo complementar ao do curso para que as aprendizagens fiquem ainda mais consolidadas, tá? O curso é 100% online, tá, gente? 2 anos de acesso, você vai fazer no seu tempo, tá tudo lá. E durante esses 2 anos... todas as alterações que eu fizer, você vai ter direito, né? Então, pra vocês terem uma ideia, quem confiou no trabalho da Educaet lá no início e comprou o curso, né? Lá no ano passado, tipo, abril do ano passado, como são 2 anos, eles compraram, o curso tinha 60 horas, agora o curso já tem 160 horas. Todas as alterações eles estão recebendo, fazendo parte de todas as alterações. Existe uma garantia de 15 dias que dá para vocês entrarem, olharem, ver se vocês gostam realmente. Se não, é só pedir para cancelar. A gente nunca pergunta por quê, dentro do prazo a gente nunca pergunta por quê, tá? Toda a questão de valor e tal, forma de inscrever, horário de inscrição para garantir as vagas, né? Tudo isso é por e-mail, tá, gente? Por isso que é muito importante estar cadastrado. A gente tem uma lista de espera, essa lista de espera vai receber antes, tá, gente? Que são pessoas que já estão querendo fazer aí há algum tempo, estão se organizando, juntando dinheiro para poder fazer essa formação. É uma formação super completa e profunda, com acompanhamento direto, né? Eu sempre entro quase que diariamente para responder lá as perguntas, os comentários no curso, além das mentorias. Então, a gente não pode, né? Eu não posso receber também mais do que eu dou conta de atender. E tem algumas pessoas que já estão se organizando financeiramente para isso há um tempo e essas pessoas recebem então com antecedência, tá? Para poder garantir as vagas, né? Uma vaga.
Então a inscrição é até quando durar a vaga ou até o dia de finalização, que a gente vai avisar direitinho. Gente, bom, essas são perguntas operacionais que me fizeram. E eu quero falar com vocês agora sobre as 5 armadilhas do engajamento. Algumas pessoas têm me perguntado sobre isso, beleza? Eu não tô conseguindo acompanhar aqui os comentários do Facebook e do Instagram. Tô com muitos comentários, daqui a pouco eu dou uma olhada. Em relação às 5 armadilhas do engajamento, gente, isso é uma coisa que eu fiz, né? Estruturei isso. E o meu intuito era mostrar para as pessoas a visão que eu tenho do que impacta efetivamente no engajamento, tá? Foi o que eu busquei fazer. E aí, eu defini 5 coisas. Todas elas, de alguma forma, elas impactam numa coisa principal, tá? Que é o aluno não estar motivado, de alguma forma, a isso, tá? A aprender com você, tá? Mas existem alguns pormenores que a gente pode analisar para entender isso melhor, ok? Eu tava querendo projetar aqui no Instagram, mas a imagem sumiu. Eu só tô conseguindo projetar no YouTube a imagem das 5. Travou no Instagram, hein? Eu acho que vai dar para vocês acompanharem bem, tá bom? Então a primeira, gente, é a questão do sentido, tá? Então tá ligado a questão do significado mesmo, do sentido daquilo. Primeiro, de estar ali estudando por quê, estudando para quê, estudando qual o sentido de aprender, qual o sentido de conhecer, por que conhecer, né? Por que buscar o conhecimento? Então isso é uma pergunta muito importante e quando a gente não a responde, o empenho, né, ou a dedicação, ela acaba ficando prejudicada. Quando você não sabe porque você está ali, né, num sentido muito mais amplo, nem professor e nem aluno, esse sentido ele acaba ficando prejudicado. Então, o professor, ele ter também um sentido. Por que a escola existe? Sabe aquelas perguntas primárias? Não é porque tem que existir, não é mesmo. Até porque ela é um fenômeno muito recente na forma como ela é. O ser humano é muito mais antigo do que a escola na forma como ela é hoje. Esse currículo, como hoje ele é constituído, também é extremamente recente. Então, não é porque tem que existir. A questão é por que existe a escola? Por que existe o ensino superior? Faz sentido chamar de um ensino superior? O que é um ensino superior? Pode-se falar em um ensino superior? Então, são essas questões que a gente tem que trazer para a nossa prática, para a gente ir encontrando esse sentido. E a partir do momento que a gente tem esse sentido, isso reverbera para o nosso aluno. E também um sentido daquela área do conhecimento. Um sentido maior, macro, que é o de por que eu preciso aprender, por que eu preciso conhecer. E um segundo sentido, que é por que eu preciso aprender isso que eu estou aprendendo. E é muito legal que essa armadilha, né, que é quando não tem sentido, não tem engajamento verdadeiramente, está muito ligada à segunda armadilha, que é o uso. E aí por a gente viver uma educação onde o sentido não prevalece, onde não se entende efetivamente para que serve aprender e para que serve conhecer, e o que a gente realmente almeja encontrar com o que é efetivamente a sabedoria ou a busca pela sabedoria, né? Que a escola ou a universidade elas deveriam nos aproximar de uma vida mais sábia, de uma vida mais equilibrada, de uma vida mais madura, né? Onde prevaleça virtudes, né? A coragem, a humildade, né? Importantes para uma vida que seja uma vida saudável da gente com a gente mesmo, mas também da gente em relação aos outros. Então, por a gente viver uma educação muito sem sentido, a gente tenta trazer esse sentido dando um uso e criando uma educação utilitarista. Porque não é que o uso não se possa falar em uso, tá? Mas a gente cria uma educação utilitarista. Então, para legitimar a falta de sentido,
A gente diz que você precisa aprender isso porque cai na prova, porque cai no vestibular, porque você precisa de uma profissão, porque você precisa de um diploma. E assim vai, existem diversos afirmações que fundamentam a forma como a gente aprendeu e muitas vezes a forma como a gente ensina, e que na verdade criam um ensino que é um ensino utilitarista. Eu digo que é um paradoxo, né? Que é você apresentar o uso de alguma coisa e criar um ensino utilitarista. Criar um ensino utilitarista, materialista, superficial, é muito ruim, porque quando a gente busca o conhecimento de algo, a gente busca sair justamente da referência superficial, da utilidade daquilo para a nossa vida prática, né? Ou seja, como se as coisas existissem apenas em relação a nós, para encontrar o sentido delas em relação a elas mesmas, que é a sua essência. E então aí sim a gente está realizando uma busca pelo conhecimento. Ou seja, as coisas, a gente quer entender as coisas como elas são. As coisas em seu sentido original, primário, primeiro, principal. E isso é a essência daquilo dali. As coisas, elas não existem em relação a nós, apenas. É claro que, de algum modo, a gente pode dizer também do uso que elas têm para a nossa vida prática. No sentido de aplicar isso para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa autotransformação. Mas elas existem por elas mesmas também. Então, o utilitarismo dominante, ele vem acompanhado também de um subjetivismo dominante, né? De que não há verdade, de que não há certo e errado, de que tudo é como eu compreendo. Se isso é assim para mim, então tá valendo, não importa o que eu penso, né? Então, se a pessoa percebe daquele jeito, tem que ser daquele jeito, né? Ela tem a liberdade de sentir ou de perceber daquele jeito. Só que a vida, na verdade, ela não é assim, né? As coisas existem por elas mesmas e têm o seu sentido original e tem o seu sentido primário, que é a sua essência e que a gente tem que buscar. Então, eu sei que isso pode parecer muito profundo e às vezes um professor vai olhar e vai falar assim, cara, eu vim aqui em busca de metodologia ativa, o que eu tô falando aqui? Mas eu não enganei vocês, eu falei para vocês logo no início que eu usei metodologia ativa como um gancho para trazer vocês para perto de mim, para mostrar para vocês um sentido muito maior da educação. E não é que eu não fale de metodologias ativas, mas para mim metodologias ativas é tudo aquilo que a gente faz que faz com que o aluno fique ativo no processo de aprendizagem. E se você acha que criar um sentido na educação não tem nada a ver com engajamento, você não está entendendo verdadeiramente o que é educar. Se você acha que a gente realmente entender, se você não acha que a gente entender, né, o que é esse utilitarismo dominante, se você não acha importante entender isso, você não saberá verdadeiramente aquilo que vai gerar o tão sonhado engajamento que você quer na sua sala de aula. Então, as coisas podem ter um uso para nós, mas elas não existem apenas em seu uso, tá? Elas existem por elas mesmas. E existe uma ordem na forma como as coisas existem, existe uma ordem no universo. Porque sem ordem, a vida humana ela vai ficar impossibilitada. Que cada um vai ter a sua vontade, a sua forma de ver, no sentido de que não é que cada um vai ter a sua vontade, cada um tem direito a ter a sua vontade, tá? E deve ter vontade, mas essa vontade ela precisa estar alinhada a uma vontade maior, que é o que nos liga. Então, é como um cordão. Imaginem um cordão de pérolas. A gente tem várias pérolas, né? E essas pérolas, dentro delas tem um fio que une todas essas pérolas. E é esse fio que a gente precisa se conectar. É esse fio. Porque é isso que nos conecta a todos nós.
né? Então vamos dizer, é ligar a nossa vontade a essa vontade maior. E isso é tão interessante, gente, porque é tão interessante porque assim, a gente começa a ver a nossa própria vida não apenas pela gente. A gente não se vê como o centro do mundo, né? O centro é outro, é algo superior. Mas, então, gente, a segunda armadilha do engajamento é você criar um ensino utilitarista. Por que o ensino utilitarista ele impacta no engajamento? Porque ele é uma motivação extrínseca. Ele é uma motivação exterior ao aluno, não é uma motivação interior ao aluno. Entendeu? Quase uma recompensa. Então, o aluno faz pela recompensa. Então, ele vai fazer apenas o necessário para obter aquela recompensa. E isso não está distante da gente. Quantos professores, durante o workshop, vêm me perguntar apenas do certificado? Muitos professores estão fazendo esse workshop pela recompensa do certificado. Ao absurdo de 2 ou 3 professoras irem escrever na comunidade que estavam achando um absurdo que eu ia mandar um quiz para ser respondido, que isso não estava no momento que eu divulguei, dito no momento que eu divulguei o workshop. E eu falei para elas que isso não estava ali escrito em detalhes, mas é meu direito de colocar isso, porque é uma atividade gratuita que eu tô fazendo com carinho, mas é meu direito como professora, e nesse momento sendo professora de vocês, de verificar aquilo que vocês aprenderam. Entende? Então, é essa forma de pensar, o pessoal gosta muito hoje da palavra mindset, né? Essa forma de pensar está em nós também, em mim também. E eu tô falando dessas pessoas, mas eu tô falando de mim também. Quantas vezes eu faço alguma coisa também pensando numa recompensa que eu receberei, né? É uma motivação extrínseca. Quantas vezes eu fiz isso também? Então, eu tô falando delas, mas eu tô falando de mim, eu tô falando de nós, não é verdade? Então, é por isso que o utilitarismo, ele impacta no engajamento. E aí, a terceira fronteira do engajamento, qual é? É a vontade. É a vontade. E então é o quê? Se a pessoa, ela não tem vontade de aprender, de estar ali com você, de estar ali com os colegas, fica muito complicado. Fica impossível de aprender, na verdade. A gente tem que educar a vontade dos nossos alunos, o querer. Então, engajar tem muito a ver com despertar essa vontade. E no curso de aprendizagem ativa, eu discuto muito sobre isso. Como despertar essa vontade. Tá? E quando a gente desperta essa vontade? Quando a gente bota o pé na estrada. Quando está efetivamente dando aula. Mas já no planejamento, a gente pode criar caminhos para essa vontade. Já na trajetória. Tá bom? E lembrando que essa vontade, ela está ligada a isso que eu falei, que é ter uma percepção de alinhar a nossa vontade a uma vontade maior. E o que será essa vontade maior? É a nossa humanização. E é por isso que eu digo todas as vezes, vamos juntos humanizar a educação. Não é a humanização dos direitos humanos da ONU. Não é essa humanização do vamos falar de amor, mas na hora que uma pessoa fala uma coisa que a gente não agrada, eu acho ela repugnante e eu desejo mal para ela. Não é isso, é a humanização
de se olhar no espelho e ver as próprias sombras e ter coragem de encará-las. Alinhar a uma vontade maior, que é a humanização, é o quê? É a nossa depuração mesmo, é a nossa lapidação enquanto cristais que somos. Cristais brutos, e vamos nos lapidando. E quando a gente vai se lapidando, a gente passa a compreender muito mais a outra pessoa. Porque a gente compreende que a gente também é extremamente limitado. Não é verdade? E hoje mesmo eu estava com o coração um pouco apertado, fui conversar com meu marido, uma mudança que eu tô fazendo na minha vida e me sentindo um pouco culpada, se eu fiz a entrega como eu deveria ter feito, se eu poderia ter feito melhor. E aí eu fui pensando, fui tomar um banho, fiz uma oração e senti assim, aceitei as minhas limitações. É isso mesmo. Eu devo ter feito coisas que não eram apropriadas, porque eu estou em processo de limpeza, de depuração, de lapidação. Mas o importante é eu ver aquilo que eu preciso melhorar e não achar que eu não preciso. Então é isso, realmente, preciso melhorar, essa é a verdade. Então não é ficar tentando assim, será que eu podia ter feito melhor? É claro que eu podia ter feito melhor. Claro que eu podia ter feito melhor. Né? E eu quero poder fazer melhor. Então, alinhar a nossa vontade a uma vontade maior é a gente... Que vontade maior é essa, como eu falei? É a nossa humanização. A nossa humanização é a gente se tornar verdadeiramente humano. O verdadeiramente humano, nós somos humanos em potencial. São Tomás de Aquino fala disso. Potência e ato. Nós somos potencialmente. Nós temos dentro de nós as virtudes em potência e nós precisamos torná-las um ato, ou seja, uma prática na nossa vida. E como a gente torna isso um ato na nossa vida? Pelo hábito, que Aristóteles chama de ethos. Por isso o nome dessa escola é Educa Ethos. A primeira coisa que nós temos que fazer enquanto professores é educar os nossos hábitos. Educa Ethos. Ou seja, querem ser uma pessoa boa? Pratique o bem, mesmo com as pessoas que vocês não gostam ainda. Querem ser uma pessoa humilde? Seja humilde, reconheça suas falhas diante das pessoas. Peça desculpa, peça perdão. Diariamente. Eu não sou uma pessoa iluminada. Eu sou longe de ser uma pessoa iluminada. O que eu tô falando para vocês é de uma outra forma da gente ver a importância da nossa prática como docente. Que se a gente não começa se encarando e se transformando, a gente não vai ajudar ninguém a se transformar, gente. A gente não vai ter uma verdadeira empatia, como as pessoas adoram falar. Porque a gente não vai ter vivido todo esse processo. Então, essa vontade maior é a gente crescer, realmente. Fazer essas virtudes que a gente tem dentro de nós em potência se tornarem atos. Seres humanos virtuosos saberão conviver. Não haverá guerra, não haverá guerra. Haverá justiça, haverá paz. Então tem que começar com a gente. E é no dia a dia, na batalha do dia a dia, na hora que o nosso marido lá toca no nosso calo e a gente não ofender. Não é verdade? É nas pequenas coisas, gente. Mas vamos lá. E aí a gente vem para a nossa quarta fronteira quarta armadilha do engajamento, que é a gestão. E daí é um ponto mais operacional da prática docente, que é as estratégias certas para saber gerir uma sala de aula onde você tem crianças e jovens com um nível de aprendizado distinto, que estão cada um numa posição do processo de aprendizagem. Então existem técnicas para fazer isso. Só que grande parte do que hoje se publica na educação, ou do que nos mostram na formação básica, ou do que nos indicam, né, em Instagram, em sites, ou seja o que for ligado à educação, só está nessa armadilha. Ou seja, é só o método ali, o que aplicar na sala de aula. A metodologia, tá?
de como gerir a sala de aula, a metodologia, de como avaliar, tá? Então, é saber essas coisas todas que eu empacoto e explico passo a passo no curso de aprendizagem ativa. Mas eu trago mais, porque eu quero atacar 5 fronteiras, não apenas essa. Entendeu? Então, esse é muito mais o como fazer a docência realmente que a gente tem que aprender, tá? Assim como a gente tem que aprender como alfabetizar uma criança, a gente também tem que aprender a alfabetizar 30 crianças juntas, 25 crianças juntas, 20, tá? E aí são técnicas que eu desvelo também com muito cuidado no curso de aprendizagem ativa, indo no essencial. Nunca no, você precisa desse recurso, disso, dessa tecnologia. Não, vocês vão ver, é tudo muito simples, tá? São pequenas coisas. E aí, por fim, gente, a outra armadilha do conhecimento, a quinta armadilha do conhecimento, do engajamento, é o conhecimento. Por isso que eu confundi. O que é o conhecimento? A gente muitas vezes vai dar aula sem realmente conhecer aquilo que a gente ensina. A gente conhece de forma rarefeita, porque as formações na licenciatura, elas também são limitadas. Infelizmente, limitadas a alguns autores, a algumas perspectivas. E aí, quando a gente encontra um aluno um pouquinho mais esperto, a gente vê que a gente não conhece verdadeiramente aquilo que a gente está ensinando. Tá? Quando um aluno tem uma sacada e manda uma coisa assim, a gente... Nossa, e agora? Então, a gente tem que ler e ir além das leituras que nos passaram na faculdade. Essa é a maior recomendação que eu posso ter. E ler literatura. Ler literatura. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Porque a literatura vai te dar sacadas sobre aquilo que você ensina, seja matemática, seja o que for, que, cara, vai te servir demais na hora de dar aula. Vai te servir demais. E a gente pode se transformar agora e prover uma educação melhor agora. Mas não pense que para você tá tarde demais. Não pense, vá lá, encara, procura um bom curso. Vai em busca disso, sabe? Uma boa formação. E se forme. Então, meu objetivo é contribuir, tá? É claro que eu tô falando do meu curso, mas eu quero mesmo, muito além do meu curso, eu quero mesmo essa transformação na docência. Tá? E para isso, gente, a gente tem que vencer um problema enorme que se chama preguiça. E um outro problema enorme, que é a nossa falta de repertório verbal para entender leituras profundas. Então, a gente pega a leitura dos clássicos e tem muita dificuldade de entender. Mas é por isso mesmo que a gente tem que ter o hábito da leitura. Ler, pra gente aprender a ler aquilo dali. E a gente vai tendo mais facilidade. Tá bem? Alguém perguntou do Aristóteles. Esse ele fala no Ética Nicômaco, tá? Ok, deixa eu ver perguntas aqui, vamos lá. Ops, virei sem querer. Aqui, eu vou falar, vou fazer uma reclamação, tá, Rose? Sábado tem mentoria do curso de aprendizagem ativa na prática. Pedi pro meu marido mandar esse negócio há uma semana, tá bom? Hoje eu descobri que ele não mandou. Sábado tem mentoria, tá, gente? Dos alunos do curso de aprendizagem ativa na prática. Vai ser top o que eu tô preparando. Vai ser top. Qual obra da Edith Stein você indica para uma iniciação no estudo da fenomenologia?
Sabe qual que é a grande questão da obra da Edith Stein? É que você não acha no Brasil praticamente nada. Você acha só mais os livros cristãos, que são maravilhosos também, tá? Mas e ela nunca deixou de usar o método fenomenológico, mesmo a Edith Stein já cristã, freira carmelita, né? Ela continuou, você vê que ela continua indo em busca das essências, né? A fenomenologia russeliana, né? Do Edmund Husserl, ela foi uma discípula do Edmund Husserl. Então, mas aí eu diria o conceito de formação. E eu tenho ele em espanhol, tá? Eu consegui comprar as obras completas dela em Barcelona. Eu fui à Itália, na Itália eu comprei um monte também, e aí depois em Barcelona eu achei alguns. Eu tenho mais facilidade de ler em espanhol do que em italiano, né? Mas para ler Edith Stein, meu filho, eu leio até em russo. Tanto que eu amo aquela mulher. Então, el concepto de formación es el mejor para la fenomenología. Pero me gusta mucho la formación de la persona humana. Muy bello, muy bello. E ser finito, ser eterno. Ser finito, ser eterno tem em português. Tem em português? Não. É em espanhol também. Ser finito e ser eterno. É em espanhol também. Em português, eu tenho só a Ciência da Cruz, Mulher, Teu Coração Deseja Mais. Só esses 3. Gente, é delicado. Vamos traduzir, né? Bora, pessoal? Bora animar de traduzir? Eu vou animar de fazer isso um dia. Bom, ok, então, próxima pergunta, né? É isso. Essa mulher é fantástica, gente. Fantástica. Boa noite, estou um pouco perdida nas atividades. Vamos lá, então. É o seguinte, nós liberamos a aula 1, junto com a aula 1, nós liberamos o caderno de exercícios 1. Depois nós liberamos a aula 2 com o caderno de exercícios 2. Aí liberamos a aula 3 com o caderno de exercício 3 e com o programa de marcos. Esses cadernos de exercícios, eles não precisam ser enviados para mim, é para autoavaliação. E o programa de marcos é só para vocês conhecerem melhor do curso e entenderem toda a caminhada. E também é um guia da própria aplicação do método 4FE na vida de vocês. Então, eu geralmente só divulgo para os alunos do curso, mas eu dei isso como um bônus, tá bom? Vocês podem baixar por e-mail, tem no Telegram e tem no Facebook, ok? Qualquer coisa vocês chamam aí para a gente poder ajudar vocês. Depois de terminar o workshop, nós vamos mandar um formulário para ser preenchido. Depois da resposta, quem preencher direitinho vai receber o certificado. Caiu a conexão, não sou formada ainda, posso participar? Pode participar. Eu tenho muitos alunos que não são professores ainda e aproveitam para poder começar a prática potência. Olha, eu não tô botando nada aqui do YouTube porque eu não tô vendo pergunta chegar aqui, só comentário, tá? Senão eu coloco para rodar aqui também. Gente, qualquer coisa, olha só, a comunidade tá lá para vocês deixarem perguntas lá. Vocês vão deixando que a gente vai respondendo. Não conseguiu baixar ou chama a gente no direct ali do Instagram, tá? Que a gente vai ajudando vocês. Ok, vamos ver mais perguntas aqui. Se eu vou falar sobre o programa de marcos, eu posso. Eu não baixei ele aqui no celular para mostrar. Deixa eu só abrir ele aqui no meu computador. Que daí eu vou lembrar o que tem na página, tá? Vocês me desculpem porque eu nem lembrei de repente mostrar aqui. Programa de marcos. Vamos lá. Então é o seguinte, gente. Pro YouTube eu até consigo projetar. Vocês veem necessidade? Eu consigo virar aqui. Eu vou projetar no YouTube e no Instagram eu consigo virar. Calma aí, só um minutinho. Share screen. Janela, esse aqui. Vamos lá.
Vocês estão vendo, né, gente? No... Então, deixa eu tirar esse... Pronto. Acho que eu vou deixar só o... Não, deixa assim. Agora deixa eu virar aqui pro pessoal do Instagram ver. Tá? Então, esse é o programa de Marcos, ok? Vamos lá. Vamos lá. Lá do curso, né? E aí o pessoal vai acompanhando. Aqui são as 5 armadilhas do engajamento que eu acabei de falar. Deixa eu desativar os comentários aqui um pouquinho. Pra vocês enxergarem bem, tá? Bom, aí eu falo das 4 fronteiras do engajamento, tá? Cada uma delas, o que tem em cada uma delas, o que compõe cada uma delas. Explica o programa, né? Que é um programa de marcos e insígnias para você acompanhar o seu desenvolvimento no curso, né? Retomo aí a meta, né? Que os professores têm ao entrarem nesse curso, nessa formação. E recomendo que não se pule etapas, né? Que é uma construção e que também não se tenha pressa, mas que haja uma constância. Tá aí uma outra virtude fundamental. Eu compartilho uma planilha, tá? Para que os professores possam marcar o desenvolvimento deles lá no curso. Também há uma planilha que eu mostro no final. Então, fronteira 1, ela é uma fronteira composta por 4 marcos, tá? Cada marco tem um nome aí, que é um módulo. Dentro de cada módulo tem várias aulas. Dentro de cada aula tem vídeos, PDFs, links, materiais de suporte. Algumas aulas têm, algumas têm os slides para você já aplicar em sala, né? Cada aula tem um jeito, mas todas têm vídeos e materiais a mais, tá? Então, uma aula... Então, é assim, ó. Cada módulo tem várias aulas. Cada aula tem pelo menos um vídeo e outros materiais, tá? Ao final dos 4 primeiros marcos, você vai ganhar a primeira insígnia, que é o norte, tá? Aí depois vem o ponto de partida, que são 3 marcos, 3 módulos, várias aulas. Aí você ganha a insígnia ponto de partida. Aí tem a fronteira 3. Essa fronteira 3 tem 6 marcos, são 6 módulos, muitas aulas também. É a maior fronteira, né? E aí você ganha a insígnia da trajetória. E depois a última fronteira são 3 marcos, ok? Que geram a insígnia estrada, beleza? E aí, gente, eu mostro aqui como é que vocês podem imprimir esse material e utilizar, pregar na parede e utilizar para acompanhar o desenvolvimento de vocês, fazendo esses checkzinhos aí, um visto, tá? E essa é a planilha compartilhada que eu mando para vocês no final, para quem tá lá no curso. Eles podem baixar, copiar uma para eles, baixar e ir marcando aqui nesses quadradinhos lá na planilha compartilhada aquilo que vai fazendo em cada um dos marcos, tá? E também quando finaliza as insígnias, tá? É um modelo de autoavaliação. E aí vem o momento da certificação, tá? Que vai ser recebido no final do curso, ok? Então, isso é o programa de marcos aí que me pediram para mostrar, tá bem? Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Ficou claro para vocês? A pessoa está me perguntando sobre a conferência de encerramento. Conferência de encerramento vai acontecer às 7h03 da manhã do domingo, tá? No domingo, às 7h03 da manhã, a gente vai ter, então, a conferência de encerramento, beleza? É para quem acorda cedo, é para quem tá realmente disposto num domingo. Sorteio do livro dos colaboradores do Facebook vai ser lá. Tá, e a gente vai fazer o sorteio também porque a gente lançou lá que os mais engajados, a gente vai sortear um livro que a gente até comprou para mandar na casa de presente para os mais engajados. A gente vai sortear durante a live, ao vivo, tá? Para todo mundo ver o sorteio, beleza? Ok? Aqui será 6 da manhã, né? Eu tenho aluno até da Austrália, pensa, coitados.
mais domingueira, né, gente? Pode dormir até 1 hora da tarde. Dureza, essa Janaína é malvada. Mas as coisas boas da vida exigem dedicação mesmo. Se for fácil demais, ó, duvide. A conferência de encerramento será por aqui, do mesmo jeito, do YouTube e no Facebook. Gente, o Acre vai ser 5 da manhã. Você sabe, né, gente, que meu pai é acriano, né? Eu amo o Acre, tenho uma família enorme em Rio Branco. Tenho tios que moram em Cruzeiro do Sul. Fiz o meu mestrado sobre seringueiros que foram soldados da borracha no Acre. Especificamente no Acre. Que leituras você sugere para se fundamentar na educação infantil? Tem um livro ali em cima da amizade? Acho que tá ali em cima. Vou mostrar aqui, tá? Não, mas se vocês não puderem estar pro sorteio, a gente também não vai deixar de entregar se você não tiver na hora, tá, gente? Mas assim, é muito legal tá todo mundo, ok? Para educação infantil, não, para qualquer educação, tá? Educar para a amizade, mas isso aqui na educação infantil vale demais. Viu? Bem legal, bem bonito mesmo. YouTube entrou uma pergunta que eu pedi. O que entrou de pergunta aqui? Janaína, fale sobre autoavaliação, please. Autoavaliação. Não, eu não fui ao Pará ainda não. Eu conheço o Amazonas, conheço Roraima, conheço Rondônia, conheço Acre, mas não fui ao Pará ainda. Tocantins eu ia de carro, na época que eu morava em Goiás. Não consegui ir. Também não fui ao Amapá ainda. Mas em breve eu quero conhecer ainda mais o norte. Eu gosto muito, eu sou muito ligada, né? Por ter muita família lá, eu gosto demais. Então vamos lá, deixa eu achar essa pergunta aqui que o Moisés comentou. Qual que é a pergunta? Mais recente. Cláudia Lobo. Janaína, fala sobre autoavaliação, please. Ah, tá. Gente, autoavaliação, o que é autoavaliação? A autoavaliação é um elemento necessário para a vida. Gente, para a própria vida. A gente precisa ter o hábito de se perguntar: será que eu tô certo? Será que eu tô errada? Será que eu tô aprendendo? Será que essa é a melhor forma de agir? Será que existe outra forma de eu educar os meus filhos? De eu tratar o meu marido? Será que a forma como o mundo está é a forma mais apropriada? Né? Não, aí eu já não tô fazendo autoavaliação, né? Tô falando de autoavaliação. Será que a forma como eu concebo o mundo, como o mundo deve ser, é um pensamento meu, é um pensamento de outro que eu coloquei na minha cabeça sem parar para pensar, né? Será que assim eu realmente sei tanto das coisas quanto eu acho que eu sei? São coisas desse tipo. Ou seja, o que é autoavaliação? É um elemento necessário e fundamental para a vida. Se a gente quer ter uma vida que seja uma vida de clareza, a gente tem que se perguntar as coisas. E ter coragem para ver a resposta que se apresentar. Né? Então, a autoavaliação é um elemento fundamental para a vida. E quando uma pessoa não desenvolve isso na vida dela, fica muito complicado. Fica muito complicado. Então, a gente estabelecendo pequenas práticas na educação que ajudem na autoavaliação, a gente está ensinando para essa pessoa coisas que valerão muito na vida dela. Muito na vida dela. Mais do que a gente imagina. Tá? Então, assim, porque isso é necessário para a existência. Vocês entendem? Tá? Então, as pessoas têm, né, pedido muito sobre rubrica, eu vou mostrar sobre a rubrica agora. O pessoal só fala em rubrica, só quer saber de rubrica. Mas tudo bem, eu gosto também. Tô brigando, não.
Vamos lá. Deixa eu só tirar essa pergunta aqui da tela do YouTube. A pergunta parou aqui, gente. Tá aqui. Pronto. Eu acho que tá muito pequeno, não tá não? Essa imagem? Vocês estão enxergando bem? Deixa eu fechar isso aqui. Ficou melhor? Ainda assim, né? Eu acho que eu tenho que aumentar na minha tela. Vê se ficou maior aí no YouTube. Rapidinho, gente. Ficou. Deixa eu ver aqui. Ficou melhor. Beleza. Então, deixa eu mostrar aqui no Instagram agora. Gente, essa daqui é uma rubrica que eu falei pra vocês ontem, que é uma rubrica holística. Ou seja, você tem um nível e a descrição dentro desse nível. Iniciante, aprendiz, proficiente, avançado. Tá? Então, você tem um nível e várias coisas ligadas a esse nível. Essa rubrica é níveis de participação, tá? Então, pouco ou nenhuma participação, permite que os outros definam as metas e organização, observa pacificamente, fala pouco ou quase nada, participação no trabalho em grupo, tá? Responde às perguntas, demonstra que gostaria de estar em outro local, a presença não é constante. Exemplo, tá? Deixa eu tirar os comentários, então. Mas não tá atrapalhando não, que os comentários estão no teclado. Aí depois o nível 2, aprendiz. Aí já tem razoável preparação, participa razoavelmente do estabelecimento de metas e organização do trabalho em grupo. Então, por que isso aqui é uma rubrica holística? Porque a gente tem o critério preparação, o critério organização, o critério observação, resposta às perguntas, presença, demonstração. São vários critérios dentro de um nível só que eu estou chamando de iniciante. Tá? No mesmo caso, todos esses critérios, só que um pouco mais avançados no nível aprendiz. Todos esses critérios no nível um pouquinho mais avançado, que eu chamo de proficiente. É diferente de uma rubrica analítica. Olha essa rubrica analítica. O que a gente vê aqui? A gente tem os níveis aqui, ó, abaixo do padrão, próximo ao padrão, no padrão, e os critérios, eles estão separados. Então, aqui, ó, no caso de uma apresentação oral, essa rubrica. Explicação de ideias e informação. Organização, olhos e corpo, voz, recursos, respostas ao público. Então, os critérios, eles estão separados. É uma rubrica muito mais detalhada. Então, pode ser que em explicação de ideias e informações ele esteja abaixo do padrão, mas na organização ele esteja próximo ao padrão. Olhos e corpo, ele pode estar no padrão, mas no voz ele pode estar abaixo, entendeu? Então, fica muito mais detalhado essa questão. Essas rubricas são do curso, tá, gente? Para vocês terem uma ideia por aqui mesmo, tá bom? Mas, enfim. Então, eu acho que dessa forma fica muito claro para vocês entenderem o que é uma rubrica analítica e o que é uma rubrica holística, tá, gente? Porque... E aí, o que acontece? As holísticas são muito mais fáceis de serem produzidas. Porque fica tudo dentro de uma caixinha lá, né? É mais fácil de lidar. E a analítica é mais difícil porque é critério por critério. Ok? É uma referência, gente, dessa rubrica, tá? Mas como eu falei para vocês, primeiro, tem muita coisa na internet. Para os alunos do curso, essas e outras estarão disponíveis no curso de Plano de Aula Inovadora também, que é outro curso. Mas o importante é vocês também... Aí tem sites internacionais de rubrica que vocês podem pegar e traduzir, fazer as de vocês também que façam sentido para vocês, tá? Não tem nada dizendo também que essa é melhor ou pior, é só que eu escolhi utilizar, tá bem? Mas aí varia também... aí como é que você aplica? Você mesmo ou mesma, enfim, né? Identifica onde cada aluno está num momento só, por exemplo, numa apresentação oral que você aplicou. Ou você pode, se você for ter uma disciplina que você vai ter várias apresentações orais, ou 3 apresentações orais, você vai avaliar o aluno na primeira apresentação oral, aí você marca, por exemplo, com um marcador amarelo. Aí na segunda apresentação oral você usa o verde. Aí você vai ver se teve alguma evolução. Você vai dar o feedback para ele, depois na segunda apresentação oral você vai ver se teve alguma evolução.
Aí depois você vai mais uma terceira vez. Aí você marca com marcador azul, por exemplo, e vê novamente se teve uma evolução, enfim, ou se ficou no mesmo lugar e vai sempre dando esse feedback para ele poder melhorar, tá? Então pode ser aplicado uma vez isoladamente ou pode ser aplicada em mais de um momento. Sobre atribuir valor, você pode também. Se é uma rubrica utilizada para avaliar um desempenho numa avaliação somativa, né? Então aí você pode também ter a pontuação. Se for no padrão, vale 0,5, ou abaixo do padrão, 0,5, no outro vale 1, no outro vale 1,5, entendeu? Exemplo, pode ser. Não tem problema não, ok? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem 52 perguntas sobre rubrica. Como faço para adaptar o método 4FE para o ensino remoto? O método 4FE não precisa ser adaptado para o método para o ensino remoto. Ele vale da mesma forma. Dentro do curso, as atividades que eu ensino, elas são para o momento presencial. Só que aí essas atividades, muitas das atividades, né, vão precisar ser adaptadas, porque a sua sala de aula será uma sala de aula virtual. Mas a lógica vai te auxiliar muito nessa adaptação. Mas muitas das coisas que são ensinadas lá não mudam para o momento remoto. Por exemplo, como fazer perguntas, como redigir os objetivos com base na taxonomia de Bloom, né, como redigir uma boa tarefa aberta, né, como alguns tipos de avaliação. Então, muita coisa é extremamente transponível. Algumas vai exigir realmente uma adaptação. Mas a ideia do método, ela cabe também para o remoto, tá? Assim como cabe para o ensino superior ou para a educação básica. Agora, em relação às aulas remotas também, por isso que a gente colocou tanto essa mentoria quanto os bônus, né, surpresa que a gente vai avisar, porque a gente está terminando de fechar e organizar direitinho, para dar mais suporte ainda para vocês. Então, eu sei que muita gente tem buscado uma coisa assim muito passo a passo para como a aula remota brilhar. Só que o fato é que todos nós estamos descobrindo nesse momento. Então, se alguém já está te prometendo que tem todas as soluções num curso para aula remota, eu duvido, porque a aula remota é a mesma lógica de formação de uma pessoa e está sujeito às 5 armadilhas do engajamento do mesmo modo, tá bom? Então, a visão que você vai ter é muito maior e muito mais profunda, tá bem? Mas eu vou dar, sim, alguns suportes operacionais, tá? Até porque eu produzo muito vídeo aqui para Educaetos, faço muitas coisas assim. Então, tenho acompanhado também como coordenadora. Então, vamos dar essa ajuda aí também. Muita gente tem pedido, eu sei que vai ser muito bom. Além da mentoria também, tá bem? Mas, então é isso. Não se preocupe, é adaptável sim. Ok? Gente, o Instagram tá me mandando embora agora. Vamos juntos. Então eu vou finalizar. Vamos juntos então, gente. Humanizar a educação. Muito grata pela presença, boa noite. Amanhã a gente se vê, tem mais uma live às 21h03. Vamos tirar mais dúvidas ainda. Vocês têm que participar mais da caixinha no Instagram para eu poder ir trazendo também coisas, me preparar durante o dia para trazer coisas aqui para vocês, tá bem? Então vão lá, façam perguntas já. Ai, eu que agradeço, gente. Então até mais, tudo de bom, com Deus.